Oi, meu povo, oi, minha gente, tudo bem? Eu mais uma vez aqui para conversar com vocês sobre a Bari. Eu vou vir bastante para falar um pouquinho sobre a bariátrica com vocês e o meu processo, né? Porque eu sempre quis comentar e aí eu nunca, pensei em fazer todo esse processo. Gente, não liguem, é o brinquedo do meu filho, ele fala sozinho, ó. Só fica assim. E aí eu vou falar com vocês um pouquinho, né, do que tá acontecendo. E, né, como tô soltando alguns vídeos sobre Bali, né? E aí é bom pra vocês acompanharem, né, pra quem faz, quem vai fazer, e quem tá no processo, né, de emagrecimento. Às vezes tem bastante coisas que acontecem comigo que pode vir a acontecer com algumas pessoas ou que podem evitar, né? Então, vou falar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo. Como eu vou sempre falar, né? Porque às vezes a pessoa ela entra só nesse vídeo e não vê nos outros. Eu sou bariátrica, né? Eu fiz em agosto de 2020. Então, vai fazer 5 anos agora esse ano. E foi super tranquilo, né? Com as dificuldades que normalmente tem, né? E a gente precisa lidar com a situação da alimentação e do regime, do psicológico e tudo mais, né? Que eu falo um pouquinho sempre nos outros vídeos e eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês, se vocês quiserem assistir. Se vocês perceberem aqui ó, na minha face, eu tô um pouco branca, meio amarelada, com os lábios meio esbranquiçados, né? O que aconteceu, gente? Eu vou precisar tomar a Fenriget. Para quem não sabe, a Fenriget é um suplemento, é uma infusão de ferro potente, né? E eu vou falar nas palavras do médico que eu estou passando, com o hematologista, tá? Para quem não sabe, médico hematologista, ele é um médico que cuida da parte sanguínea, né? E eu tô neste nível. Por quê? Em fevereiro desse ano, de 2025, eu fui pro hospital, né? Eu sempre faço acompanhamento com os meus médicos, mas eu fui pro hospital com muita moleza e com sensações de desmaio. Então, pra mim, o que acontece? Por você ser bariátrica, você já vai começando a conhecer o seu corpo, as necessidades que você tá tendo. E aí, o que aconteceu? Eu fui pro hospital já com a intenção de tomar a Noripurum. A Noripurum, ela também é uma infusão de ferro feita intravenosa, que a gente toma para fazer a reposição de ferro, né? Porque para quem é bariátrico, a nossa absorção de nutrientes e vitaminas é menor. Então, isso vai acontecer uma hora. O que acontece? Eu tomei a primeira Noripurum, eu tomei 3 anos depois que eu fiz a bariátrica, que foi que o meu ferro começou a diminuir a absorção. E mesmo eu tomando as vitaminas, né, que eu sempre tomei, não tava me ajudando. E aí, querendo ou não, eu também engravidei agora, então isso tudo é um acúmulo, né, de coisas. E o que acontece? Agora, como eu tinha dito, em fevereiro eu fui pro hospital com esses sintomas, né, porque eu queria tomar Noripurum para ver, né, se subia esse ferro. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, o médico falou, não, você não vai tomar Noripurum, porque você tá um pouco amarela. Aí eu fiz, tá, tudo bem. Aí ele pediu alguns exames, eu passei no pronto-socorro da Redditor, né, de São Luís, e ele fez alguns exames, né, uns exames que, tipo assim, eu não era nenhum desses sintomas pra ele tá pedindo esses exames, pra você ver como o médico ele é bom, né? Porque, querendo ou não, eu falei uns sintomas totalmente diferentes do que na minha visão, claro, porque não sou médica, eu sou leiga, né? Que eu acho que não tinha nada a ver. E aí ele pediu exames de TGO, TGP, amilase. Pra quem não sabe, esses exames são exames de enzimas hepáticas que cuidam da parte do fígado. E aí eu fui pra lá e fiz os exames lá, fiz tomografia da cabeça, porque eu tava com muita dor de cabeça, eu tava com muita sensação de desmaio, fiz exames de sangue. E aí ele falou, ó,
pra não ficar te segurando aqui dentro do hospital, né? Também eu tava em horário de trabalho. Eu vou te liberar pra casa. E aí, caso esses exames derem positivo, eu vou pedir pra você voltar, porque vai ser necessário internação. Só que ele não tinha me falado o porquê. Porque pra mim era só a parte da anemia por causa da bariátrica. E aí, cheguei em casa, eu acho que depois mais ou menos de 2 horas eu recebi a ligação. E aí eles me informaram que eu precisava voltar para passar com esse mesmo médico. Graças a Deus ele ainda tava lá, né? Porque era pronto-socorro. E aí quando eu cheguei lá, ele me explicou que eu tava com hepatite. Eu tava com. Mentira. Eu não sabia que era hepatite A ainda. Porque é hepatite A, eu já falei, ó. Ele falou que meus exames deu muito alterado. Muito, mas tipo assim, muito. O normal, se eu não me engano, é abaixo de 50. Abaixo de 50. Os meus TGO e TGP, que é os exames de sangue, ele tava dando 1.500 e o outro tava dando 900. Aí ele falou, você vai precisar internar, porque a gente precisa investigar a fundo, né? Ele deu, tipo assim, o possível diagnóstico de hepatite, mas ele não sabia qual hepatite era, né? Se era A, B ou a C. Por quê? A B eu não tenho anticorpos para combater. Meu corpo ele não combate, mesmo eu já ter tomado a vacina, né? Quando eu engravidei, eu tomei mais 3 doses para ver se ela reagia, só que não reagiu e meu corpo ele não tem essa imunidade, ele não consegue combater. Então sempre preciso tomar cuidado. Então ele também achou que era isso. Aí eu me internei no dia 6, fiz vários exames, meus exames estavam todos alterados, fiz ultrassom de abdômen total, tomografia de abdômen, exames de sangue, eletro, fiz tudo. E aí, a parte de enzimas hepáticas, que eu falei que é relacionada ao fígado, né? Tava totalmente descontrolada. Então, meu fígado tava limitrofe, que ele tava a maior do que o normal. Meu baço e o meu rim, eles estavam, tipo, não estavam conseguindo fazer o trabalho deles, né? Dentro do corpo. Então, isso me assustou muito, né? E aí, eu fiquei internada, eu tomei uns anti-inflamatórios, não é anti-inflamatório que fala, é um outro nome, mas para tentar combater esse vírus, né, essa infecção, e aí eu fiquei lá por 6 dias. Eu acho que no quarto dia, meu exame saiu de hepatite A e aí deu, né? Eu fiz outros exames, né, relacionados a outros vírus de mononucleose, toxoplasmose, fiz Epstein-Barr, fiz todos praticamente. Fiz até, tipo, um aerosol que é um pouquinho mais complexo, né? De urina, de sangue, fiz tudo. E aí não deu. Graças a Deus o hepatite B deu não reagente, o hepatite C deu não reagente, então fiquei mais tranquila, porque são hepatites mais graves, né? E aí a hepatite A deu, né? Aí deu hepatite A viral, e aí eu te falo, como que eu peguei isso? Aí foi que ela me falou, hepatite A você pega por causa da alimentação, né? Uma verdura mal lavada, um legume mal lavado, coisas cru, né? Peixe cru, carne crua. Eu não como carne crua, não como frango cru, mas eu adoro comida japonesa, então, né? E pé descalço quando você anda na chuva. Eu tenho um bebê de 1 ano, né? Que pode vir a acontecer? Vamos supor, eu troco ele, aí eu vou, lavo a mão, mas fica restos, né? De fezes ou de alguma coisa da urina, e aí eu ponho na boca, eu ponho no rosto. Então, isso é tudo viral. Então, eu posso ter pegado de algum tipo desse processo, entendeu? Então, ou de alimentação, ou a fase de fezes, essas coisas. Então, isso mexeu muito comigo, né? Querendo ou não, mexeu com o meu sistema. E isso agravou. Por quê? Eu já tava com a anemia, mas não era uma anemia muito profunda. E aí o que aconteceu? Ela só foi agravando. Por quê? Quando eu fiz a cirurgia, né, a bariátrica, eu coloquei o DIU depois de 6 meses. E eu coloquei o DIU de cobre. Eu não tinha um fluxo muito grande. Só que aí depois que eu coloquei, eu comecei a ter. Então, isso ajudou na anemia, porque, querendo ou não, quando a gente perde sangue, você perde ferro. Aí eu engravidei. Toda a minha reposição de ferro ia pra quem? Ia pro neném. Comecei a amamentar. Ia pro neném. Então, tipo, tudo que eu absorvia não ia pra mim. Ia pro neném, entendeu?
E isso só foi agravando. Mesmo assim, eu tava tomando minhas vitaminas, tudo bonitinho. Tomava materna, igual na minha gravidez, eu tava tomando praticamente 4 vitaminas. Então, tava estável, porque eu tava fazendo o exame e tava estável, tava normal. Só que aí depois que aconteceu, aí vamos supor, no decorrer desse um ano, que o meu neném tem 1 ano, ela foi caindo, mas não foi cair, ela foi foi diminuindo, né? Foi caindo. Mas não era um cair que, tipo assim, você vai precisar de Fenrijet, porque o Fenrijet, vamos supor que é a última opção, eles dão a Noripurum antes, porque era o que eu tomava, né? Comecei a tomar Noripurum 3 anos antes, depois que eu fiz a bariátrica, eu tomava, ficava bem, que é uma reposição. Aí veio essa também, né, da hepatite. A hepatite, ela mexeu todo com o meu sistema imunológico. A minha hemoglobina caiu, porque a anemia que eu tenho é a ferrotopênica, se eu não me engano, que é a do ferro, né? E a hemoglobina que eu falo é a no sangue, também tava decaindo, tipo, eu acho que a mínima, eu acho que é 10, eu não tenho certeza. A minha tava chegando quase 7. E a médica falou, se você chegar a 7, você vai precisar de transfusão de sangue. E não é isso que a gente quer, então vamos tentar com a bomba. Aí ela falou que a bomba é o quê? É a Fenrijet. Aí isso acabou comigo, né, gente? Porque pra quem conhece e tem um pouco de conhecimento nessa parte, a maioria dos convênios não autoriza. Pra falar a verdade, ela não autoriza pra alguns diagnósticos. E qual que é o diagnóstico que o convênio libera? Na minha visão e no que eu fui atrás pra saber. É a bariátrica. Quem é bariátrico tem direito. Só que eu também já ouvi falar que gestante, teve uma gestante também que ela conseguiu tomar. Só que se você entrar lá na ANS, nas regras da ANS, na DUT, ela não informa referente à gestação. Só que possa ser que tenha e eu não conheço, mas a que eu conheço não tem cobertura. Só tem cobertura para quem é bariátrico. Só que antes de eu saber disso, eu fui atrás, porque eu precisava tomar, não tinha, vamos supor, opção, né? Eu ainda não tomei, gente. Por quê? Porque eu tô no processo, depois que eu saí do hospital, eu tive que passar com um infectologista, né, por causa da hepatite. Graças a Deus já está estabilizado, porque a hepatite, ela sai do corpo sozinha depois de 2 a 3 meses e vai fazer 2 meses agora, né? Então, eu tô tranquila por enquanto com isso, porque o meu infecto já liberou e ele falou que tá tudo bem, que eu posso voltar à rotina normal. Só que aí mexeu muito com o meu sistema, porque depois que eu saí do hospital, eu comecei a sentir zumbido no ouvido, então eu vou ter que passar cotorrino. Eu tava sentindo muita dor nas pernas, eu vou ter que passar com vascular. E o pior foi essa da anemia, porque ela literalmente decaiu, então eu tive que passar com hemato. E aí agora no dia 17 eu passei com hemato e aí ela passou a Fenrijet. A Noripurum não funciona porque e demorar demais pra subir. E a Fenrijet, ela falou assim que se eu tomar 2 semanas seguidas, ela já estabiliza. Porque ela falou assim que ela é como se eu comesse um boi. Ela falou assim, se você comer um boi inteiro, pronto, sua vida tá feita. Só que um bariátrico consegue comer, não consegue comer nem metade de uma carne, imagina um boi inteiro, né? E aí eu consegui, aí ela me passou, né? E aí agora vem a burocracia. Depois que eu vi, né, foi me informar, eu fui atrás do valor. Gente, é muito caro a Fenrijet, então vocês tomem cuidado. Para quem tem convênio, vá atrás, verifique, rede credenciada e tudo mais, né? E aí primeiro eu fui atrás do valor, que na minha visão não tinha cobertura, então fui porque eu ia comprar e ia ver um hospital ou uma clínica de infusão para poder tomar. Uma ampola, gente, que é uma ampola. É que eu não tenho aqui a receita, mas uma ampola de Fenrijet, R$789. E eu tava fazendo pesquisa, que eu fiz numa farmácia aqui de bairro, fiz na Drogazil, fiz na Pague Menos e fiz na Drogaria São Paulo. Tá em torno, na mais barata que eu consegui, ainda foi um desconto que a minha empresa dá, né, porque ela tem aquele clube de desconto, foi 625 a caixinha. E eu precisava de 4 caixinhas, gente. Então, tipo assim, eu ia pagar de 2.700 a 3.200 por aí em 4 caixinhas.
Gente, eu fiquei tipo, e agora? O que que eu faço? Vou ter que... Não vou pagar uma conta, uma, duas contas, né? E pra poder comprar esse remédio, porque eu não vou poder não tomar, né? E aí eu peguei e tomei. E aí eu fui pesquisar e vi. Então, tipo assim, menos de 3 mil reais eu não ia conseguir pagar. E aí depois eu comecei a pesquisar mais a fundo e tudo mais. E aí eu entrei em contato no convênio, verifiquei uma rede credenciada de infusão e vi, porque assim, a maioria que eu ligava, eles não tinham a medicação, né? Eu tinha que levar a medicação. Então isso que tava me deixando mais frustrada. Porque se o convênio ele tem cobertura para um bariátrico, porque eles não vão ter a medicação, né? Não é todo lugar também que eles têm a medicação. Então eu precisava achar um lugar. Então foi muito corrido, porque eu tava tentando e eu não tava conseguindo. E aí, graças a Deus, achei um anjo lá no serviço e ela conseguiu um contato lá e conseguiu me passar 2 clínicas de infusão que tinha esse processo, que já tinha a medicação e já tinha para fazer a aplicação intravenosa. Só que aí, durante isso, eu precisava pedir autorização. Então, gente, prestem atenção. Se você for precisar tomar essa Fakejet, já pede para o médico, relatório médico, pedido médico, exames do ferro, né, que é o hemoglobina, hemograma completo, ferro, ferretina, tudo que é relacionado ao ferro, os seus documentos e mandem para o convênio, porque assim, se você é bariátrico, você tem direito, entendeu? E principalmente se seu ferro tá igual ao meu, tá lá embaixo, entendeu? Então, tipo assim, é difícil, eu sei que eu preciso tomar porque eu já tô me sentindo muito fraca. Dependendo do que eu faço ou deixo de fazer, eu sinto muita moleza, muita fraqueza. Eu preciso deitar. Depois que eu como, eu sinto um sono muito pesado. Antes eu já sentia, mas agora é um sono muito intenso, né? Melhor dizendo assim, muito intenso. E aí, isso tá me prejudicando demais, porque isso não deixa eu fazer as coisas direito, sabe? Eu fico mal, tem o Mateu ele quer brincar. E aí vai deixando a gente um pouco triste e desanimado, né? E essa cara, né, de morta que eu tô tendo, principalmente na minha boca. E se vocês perceberem, tá muito branco. Aqui, ó, tá branco, se vocês conseguirem ver direitinho, né? Que falam que a parte do, tipo, não tá subindo sangue. E isso mexeu muito, né, comigo. Mas assim, eu confio em Deus que vai dar tudo certo. Eu tava achando que eu ia precisar comprar e se Deus quiser eu não vou precisar comprar, porque o convênio ele vai cobrir. E eu falo, gente, que assim, é bom ter convênio, cara. É empresarial. Meu, uma empresa que dá convênio, dê graças a Deus, que não é toda empresa que dá. E isso, eu agradeço a Deus por tudo. Então, tipo assim, verifiquem, gente. Confiem e se for necessário, tomem, não deixe de tomar. Vocês vão sentir muito isso conforme o tempo. É difícil, é complicado, é exaustivo, é uma exaustão que, tipo assim, você acabou de acordar, você já tá se sentindo cansada, entendeu? Você acabou de acordar e você já tá sentindo cansaço, cara. Aí você imagina, meu, eu não vou conseguir fazer nada hoje, tipo, lavar uma louça e brincar, ou tipo, arrumar a casa, passar um pano. Gente, eu tava passando pano ontem em casa, eu já tava sentindo tontura. Eu tava procurando uma receita, né? Eu só sentei no chão, comecei a sentir tontura. Gente, é horrível. Tá horrível. Vocês não estão entendendo. E eu tô sendo sincera aqui. Não foi um descuido, gente, porque eu tomo minhas vitaminas. Só que e eu como muito bem, eu não como mal. Não como mal mesmo. Só que, infelizmente, foi um acúmulo de coisas, né, que aconteceu. Foi o DIU, foi o neném, foi a gravidez, foi o diagnóstico que eu tive de hepatite A, mexeu com todo o meu organismo e isso só foi decaindo. E, infelizmente, eu vou ter que tomar essa bomba de Fenriget. Enquanto você tá na Noripurum, continue na Noripurum, gente. Ela é um pouco mais barata. Convênio cobre, principalmente quem tem problema de insuficiência de ferro, né? Mas também dá pra comprar na farmácia, só precisa de receita. Na farmácia eu paguei R$90, né? Porque eu não tava, como eu não tava tendo tempo, o que acontece? Às vezes eu ia comprar na farmácia e ia no posto de saúde porque eles aplicam, né? É só você levar
a Noripurum e levar a receita que eles aplicam. E aí eu vou precisar tomar Ferrigete. E é isso, gente. Por enquanto eu tô nessa situação, eu tô esperando o relatório da médica, porque ela só me deu o pedido. Aí a doutora vai fazer e na segunda-feira ela falou assim que me entrega, né? Porque ela só vai estar em consultório na segunda-feira. Já liguei lá e tudo bonitinho. As outras consultas eu também já marquei, né? Pra ver se teve relação com a hepatite A, né? E eu tô nesse andamento, né, gente? Porque saúde em primeiro lugar. E isso me faz muito mal e eu quero, pelo menos até o final, até no meio do ano, que eu esteja bem, né? Até junho, julho eu quero já estar com tudo feito, os exames, com todos os diagnósticos limpos, ativos, e que eu consiga continuar fazendo a minha vida, né? Sempre prevalecer e sempre só subindo, né? Eu não fiz a bariátrica pra ficar doente, né, gente? Eu fiz a bariátrica pra ter saúde e pra ter disposição, que é uma coisa que eu sempre tive. Eu só preciso melhorar nessa parte. E é isso, mas eu vou atualizando aqui, eu vou fazer um vídeo quando sair a autorização, né? Como eu já pedi a documentação, só tô esperando ela mandar a documentação pra mandar lá pro convênio. E aí, depois que sair, eu faço um vídeo mostrando pra vocês como que vai ser o processo. E aí, vocês vão acompanhar comigo a saga da Ferrigete. E aí, vocês vão ver a diferença. Olhem pra minha cara, tirem print, mas vocês vão ver a diferença de uma mulher pra outra, gente. Quando você toma uma bomba de Ferrigete, porque eu tô zerada de ferro. E a Ferrigete, pelo que a médica falou, ela vai me ajudar muito. A partir do momento que toma, ela já começa a fazer efeito na sua vida. E é isso, gente. E aí, vocês vão acompanhando aí comigo. Eu vou fazer um vídeo na próxima, quando eu tiver tudo certinho, pra você acompanhar comigo lá na clínica e tudo mais, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, ou sobre a Bari, vocês podem colocar aqui no comentário, que aí a gente vai conversando e tirando as nossas dúvidas. Porque tem dúvida que até eu tenho às vezes, gente. Não é só porque eu tenho 5 anos de Bari que eu sei de tudo, né? Possa ser que você que tá iniciando sabe alguma coisa que eu não sei, que vai me ajudar muito, entendeu? E é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Que se vocês tiverem dúvida, coloque aí pra gente conversar mais. Aí lá no próximo vídeo eu comento também, né? Que eu acho que fica até melhor. E aí a gente vai conversando, tá bom? Espero que tenha gostado. Curte, comenta, ajuda lá a crescer o canal. E é isso, gente. Obrigada, até a próxima. Bye!